Doutor, é impressão minha ou a infertilidade masculina, eu tenho visto mais notícias, mais assuntos, mais comentários, né, de que a infertilidade nos homens está aumentando, né? Ou é porque só está sendo mais noticiado ou apenas mais diagnosticado? Porque eu sempre tenho essa dúvida, se a gente tem a facilidade de ter acesso à informação realmente é muito maior hoje do que anos atrás, se os casos realmente aumentaram ou se a gente apenas está sabendo mais. Bom, Daniel, as duas coisas, provavelmente, né? Hoje a gente tem uma melhora dos exames diagnósticos para infertilidade, a gente cada vez vai entendendo melhor as causas que podem causar infertilidade no homem, então isso realmente tem aumentado o número de diagnósticos, né? E é claro que a gente também tem estudos mostrando uma piora da qualidade seminal, né? Uma piora da qualidade do espermograma dos homens nas últimas décadas. Possivelmente relacionadas a mudanças de estilo de vida, a alterações ambientais. Então, os dois fatores são importantes para esse aumento, né, de se ouvir falar mais sobre infertilidade masculina. Entendi, doutor. Então, é um indicativo, né? Doutor, quais são as causas mais comuns da infertilidade em homens, né? E eu acredito que, como muitas coisas hoje são atribuídas ao estilo de vida, a gente pode dizer que isso também influencia, né? Obviamente que há outros fatores que o senhor vai elucidar aqui para a gente, mas atualmente ansiedade, depressão, coração, né, fígado, tudo a gente acaba vendo muitas doenças passando pelo estilo de vida, pela má alimentação, pelo sono ruim, enfim, falta de atividade física e tal. Então por isso eu lhe pergunto, quais são as causas mais comuns da infertilidade em homens atualmente? Bom, como você falou, são inúmeras causas, né, que podem levar à infertilidade. A mais comum delas é a varicocele, é uma condição comum nos homens, em torno de 15% da população masculina tem varicocele, né? O que é varicocele? São as dilatações das veias do testículo, e isso causa uma alteração na produção dos espermatozoides. Nem todo homem que tem varicocele é infértil, né? Mas em torno de 35% a 40% dos homens que são inférteis, a causa é a varicocele. E o mais importante é que é a principal causa reversível de infertilidade masculina. Então, o homem que é infértil e tem varicocele, a correção do problema, né, uma correção cirúrgica, ela melhora. A grande maioria dos homens passa a ter a fertilidade recuperada. Tem alterações hormonais também, que são comuns hoje em dia, fatores genéticos podem impactar também, alguns tipos de infecções, principalmente infecções testiculares ou da próstata, né? Aquela orquite e a prostatite são fatores que podem levar à infertilidade, porque são órgãos que estão diretamente relacionados à fertilidade masculina. Então, nem todo homem que tem orquite vai ser infértil, mas é importante ter essa atenção, né? A cachumba, que pode descer para os testículos também, ela é uma causa importante de infertilidade. A gente precisa saber esse histórico do homem que não consegue engravidar parceira. O uso de alguns medicamentos, hoje a gente tem inúmeros medicamentos sendo utilizados para várias situações, a gente tem que sempre ter atenção aos medicamentos que os pacientes estão usando, né? Medicamentos para queda de cabelo, como finasterida e dutasterida, podem atrapalhar a fertilidade, alguns antihipertensivos, o uso de hormônios podem atrapalhar, né, de forma importante a fertilidade. Tem algumas causas aí que a gente chamamos de idiopáticas, que a gente não consegue encontrar uma explicação clara. Entendi. Em relação ao estilo de vida, né, como você comentei nisso, você também complementou, a obesidade é um fator muito importante de infertilidade. Ela não é um fator de risco só para doenças cardiovasculares. A gente sabe que a obesidade é fator de risco para tudo, né? Praticamente todos os tipos de câncer são associados à obesidade, e ela impacta também na fertilidade masculina, né? Teve um trabalho relativamente recente que mostrou que os homens obesos e sedentários, eles têm uma pior qualidade de espermograma do que aqueles homens que estão no peso adequado e fazem atividade física. Então, a gente sabe que impacta, sim. O tabagismo também é um fator importante, né? O tabagismo, ele tem inúmeras substâncias nocivas ao organismo, e ele impacta também na motilidade, né, na movimentação dos espermatozoides. Consumo excessivo de álcool, uso de drogas recreativas como cannabis, cocaína, dentre outras, podem também influenciar, né? O estresse crônico também é uma causa. A gente às vezes não se atenta a isso. É comum pegar casais em consultório que eles têm dificuldade para engravidar, e você vai avaliar,
ele tem aquela rotina, aquele famoso batidão, né? Trabalha, dorme muito pouco, e isso afeta a fertilidade, porque ele tira ali um mês de férias com a esposa, acaba conseguindo engravidar. Então é importante ter essa atenção também. Questão do sono que você comentou, né? O sono, a privação de sono, ela impacta na produção hormonal e vai impactar vai resultar no espermograma de pior qualidade, né? Então isso é importante a gente ter atenção. E o uso também de testosterona, anabolizantes. Hoje é uma causa que vem aumentando muito na população, né? Muitos homens jovens ainda em idade fértil e sem filhos, usando testosterona para fins estéticos e muitas vezes sem saber, né, desse risco de que a testosterona de uso exógeno, né, como anabolizante, pode impactar na fertilidade. Entendi. Doutor, vindo agora para o comum, né, o que se ouve comumente, culturalmente, a gente sempre ouve muitas coisas, muita gente tem aquelas ideias assim prontas. Eu queria tirar essas dúvidas com o senhor. Por exemplo, sauna. Dizem que sauna ou excesso de calor, né, acaba diminuindo aí a fertilidade no homem. Colocar computador, notebook no colo, né, porque esquenta. Isso daí também poderia prejudicar a fertilidade do homem. Outra coisa que desde menino que eu sempre ouvi, roupa íntima, cueca apertada, roupa ou então calças muito apertadas. Essas coisas aí realmente afetam a fertilidade masculina? Então, Daniel, tem um impacto nisso sim. Os testículos, eles ficam fora do nosso corpo, eles ficam na bolsa escrotal, justamente porque ele precisa trabalhar numa temperatura diferente do nosso organismo. Então, o testículo, ele fica, a diferença de temperatura da bolsa escrotal para o interior do nosso corpo é em torno de 1 a 2 graus. Então, o testículo precisa ter uma temperatura adequada para ele trabalhar. E isso a gente tem visto mesmo, exposição frequente a altas temperaturas, né, como o uso de sauna recorrente. Não é que não pode ir numa sauna, mas aquele homem que tem frequenta de uma forma muito regular as saunas, ele pode ter realmente uma piora da qualidade do esperma, banhos muito quentes, o notebook, como você comentou, apoiado diretamente sobre o colo por longos períodos, ele pode atrapalhar porque ele vai alterar a temperatura, né, da bolsa testicular. Então, quem tem esse hábito de usar o computador no colo, coloca uma mesinha, coloca um suporte para não ter esse contato direto sobre a bolsa escrotal, porque vai atrapalhar a fertilidade, principalmente esses homens que ainda não têm filhos e têm o desejo, né, da paternidade futura, né, e algumas atividades profissionais que se expõem a calor muito intenso também pode alterar a qualidade do espermograma, né. Em questão da roupa apertada, ela de forma isolada não tem um fator importante, mas associado aí a esses fatores de calor excessivo, talvez possa contribuir um pouquinho, né? Entendi. E não ajuda, né? Isso. O fator importante também, quando se tira esse fator térmico, quando ele é removido, os parâmetros do espermograma tendem a melhorar dentro de alguns meses. Então, não costuma ser uma alteração definitiva. Geralmente, quando remove a causa, o problema ele cessa, né? Tende a melhorar. Entendi. Doutor, o senhor falou tanto nesses casos aí, né, de sauna, notebook no colo, roupa apertada. O senhor falou há pouco de anabolizantes, de quem usa testosterona para fins estéticos também. Nesse caso específico aí, né, de quem que está usando, quem está me ouvindo aí, que acaba usando, porque muita gente acaba usando com essa finalidade estética, né? E isso é reversível, doutor? Ou pode ter realmente pode ser um dano permanente? Isso é importante, como eu falei, né, é uma causa de infertilidade que vem crescendo nos últimos anos, né? Os homens jovens têm usado com uma frequência muito grande, e o que a gente tem que entender? Que o uso da testosterona, seja a via que for, né, como anabolizante, ela vai bloquear o nosso cérebro, o centro do cérebro que estimula os testículos. Então, o cérebro produz alguns hormônios que estimulam os testículos a produzirem tanto testosterona quanto espermatozoides. E quando a gente usa o hormônio de forma exógena, que nós falamos, ela bloqueia esse eixo do cérebro para os testículos, né? Então, isso pode impactar na produção de espermatozoides, que pode cair drasticamente o número, às vezes até chegar a zerar, né? O que nós chamamos de azoospermia. Tem 0 de espermatozoides na avaliação do esperma. E, assim, a maior parte das vezes, felizmente, a suspensão dos anabolizantes tende a melhorar a qualidade do espermograma, ele tende a recuperar, mas um percentual de homens isso não muda, e a gente não sabe quem é o homem que vai ter uma melhora quando suspende, é aquele que vai ter uma
uma azoospermia, né, essa parada irreversível. Então, sempre que o homem está usando, que a gente vê também muitas vezes usando sem saber que pode causar infertilidade, é importante fazer uma avaliação especializada para tentar recuperar esse eixo hormonal e esse eixo da produção de espermatozoides para aquele homem que tem desejo da fertilidade, que ele possa engravidar a parceira de forma natural. Tá certo. Doutor, isso sem falar, né, em problemas do coração, que eu vi também algumas matérias, quem usa anabolizante, né, para essa finalidade estética, sem precisar, acaba tendo níveis altíssimos aí da testosterona e os impactos que isso vem para o coração. Mas aí já é outra especialidade. Doutor Dimas, muito bom dia, muito obrigado. Né? Queria deixar aí também um espaço para o senhor, se o senhor quiser deixar algum conselho, alguma orientação médica que a gente não tenha falado aqui sobre esse assunto, fique à vontade. Sim, só para complementar, né, Daniel, lembrando que dos casais que têm infertilidade, em torno de 20 a 30% desses casais, o fator masculino é isolado, só o homem tem o problema, né? Outros 20 a 30%, o casal tem o problema, ambos têm, né? E o fator feminino é em torno de 30 a 40%. Então é importante a gente ter essa consciência. Então aquele casal que está em busca de fertilidade, né, de ter o filho, e ele está tendo essa dificuldade, é importante que os dois procurem os especialistas, que a mulher vá ao ginecologista e que o homem vá ao urologista. Que não fique a mulher, porque no passado se pensava que era sempre culpa da mulher, né? Então, não esperar a mulher ficar ali por meses avaliando, para depois que ela faz todo o seu tratamento, está apta à gestação, aí vai verificar que o homem também tem o problema. Então, é importante que seja a avaliação sempre em conjunto. Então, o casal que está com dificuldade para engravidar, ambos precisam ser investigados. Né? E a maior parte das causas são reversíveis, então isso é importante, né? E a gente sabe que a infertilidade, ela causa aí muita dor, né? Muito sofrimento no casal, porque às vezes tem aquele desejo e tem uma dificuldade. Então, passar por uma avaliação especializada é fundamental e, como eu falei, a maior parte das vezes tem cura e, importante só que acompanhe direitinho com o especialista adequado. Tá certo. Doutor Dimas, muito obrigado. Queria pedir mais uma vez para o senhor deixar a sua rede social, lembrar onde a sua clínica, onde o senhor atende, né? Para quem quiser, inclusive até se consultar, tirar umas dúvidas, ver o seu conteúdo também aí no Instagram, né? Que tem já tem muita informação ali que realmente já tira muitas dúvidas. Sim, meu Instagram é o drdimasmelão, _urologia. Meu consultório fica no edifício Cristal Tower, na sala 507. Tá? Estamos à disposição para dúvidas, podem entrar em contato. E um grande abraço, Daniel, e a todos os ouvintes da Difusora. Obrigado, doutor. Bom dia, bom trabalho.